Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre planilhas do Google Drive. No último vídeo sobre planilhas Google, aprendemos a criar uma macro para atualizar automaticamente o relatório de uma tabela dinâmica. E neste vídeo, vamos aprender a atualizar automaticamente um gráfico que esteja relacionado a esta tabela dinâmica. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para a videoaula onde a gente fez a macro para a tabela dinâmica, porque vai ser duas funções integradas. Se você não tem a macro ainda sobre a atualização da tabela dinâmica automaticamente, siga o link, vai lá e faz os códigos que a gente fez na videoaula, depois pode prosseguir para a função que nós vamos desenvolver no decorrer deste vídeo. Beleza, recados dados, vamos lá. Então, primeiro passo, precisamos colocar um gráfico relacionado aos dados da nossa tabela dinâmica. Eu vou colocar um gráfico por cliente, considerando a coluna referente ao total, sem pegar o total geral. Selecionado a área que eu desejo, opção Inserir, Gráfico. E ele, por padrão, vem o gráfico de barras, mas a gente pode alterar. Já apareceu Editor de Gráficos. Se por acaso não aparecer para vocês, vocês coloquem o gráfico aí onde vocês desejam e cliquem nestes três pontinhos, bem do lado direito na parte superior. Editar gráfico. E vai ter diversas opções, configurações, personalizar, enfim, vocês podem escolher. Tipo de gráfico. Eu quero um gráfico de pizza, vai ficar melhor no meu caso. Em personalizar, a gente vai deixar o gráfico de acordo com o estilo que a gente acha melhor. Podemos estar mudando o título do gráfico, ele aparece soma total. Eu quero que apareça aqui relatório de clientes. Percebo que já apareceu lá no meu gráfico. Também posso centralizar este título. Então, clico aqui, centralizo. A cor a gente pode mudar também. Enfim, tem diversas opções, deixar em negrito. Aí você vai ajustando para a forma aí que você julgar melhor. Ajustei o título. Vou para outra opção. A legenda também posso estar alterando. Deixar em negrito, mudar a cor. Deixa eu deixar ela em vermelho, só para vocês verem a diferença. Agora ficou em vermelho. Não fica muito legal, deixa eu mudar essa cor. Deixar no preto por enquanto que fica melhor. Dá para deixar em negrito, enfim. Vocês escolhem aí a melhor opção. A fatia da pizza, a gente pode fazer também aí, mudar a cor de alguma fatia específica. Por exemplo, aqui está na de Luan Oliveira, mas tem aí de todos os clientes. Gráfico de pizza, marcador da fatia. Então, o que ele vai exibir nestas fatias da pizza, de acordo com a opção que a gente escolher. Pode ser a legenda, pode ser o valor. Eu quero que apareça o valor, onde for possível, onde for adequado o tamanho da fatia, vai aparecer o valor referente àquela parte. Então, tem algumas opções para você ir aí trabalhando. Dá para deixar em negrito, deixar em itálico, enfim. Você escolhe aí a melhor maneira. Estilo de gráfico, dá para mudar a cor de fundo, cor do plano de fundo, fonte, enfim, vocês escolhem aí qual que é a melhor opção. Eu vou deixar em 3D, fica um visual um pouco melhor. Referente às fatias da pizza, que é muito pequenininho, pessoal, ele não vai mostrar aqui na nossa legenda. Ele tem mais opção, mas traz os mais com valores aí mais expressivos. Show de bola, galera. Feito a alteração, próximo passo é gravar uma macro para capturar os códigos referentes a este gráfico. Então, podem fechar este editor de gráfico. Eu vou colocar mais um cliente aqui na minha base de dados para a gente ver que ele vai dar problema e não vai mudar, não vai atualizar. Então, este eu vou chamar de cliente teste macro 4.500. Deixa eu aumentar um pouco o valor para a gente conseguir visualizar. Deixa eu deixar assim, 500 mil.
Então, no nosso relatório de tabela dinâmica, já vai aparecer o cliente teste macro que a gente fez. Deixa eu colocar esta coluna um pouco para cá, para vocês visualizarem. Então, agora, o meu gráfico ele teria que estar na linha 16. Mas se eu clicar no gráfico, editor de gráfico, a gente vai ver que ele não está, que era a tabela dinâmica, deixa eu colocar no gráfico, editar gráfico, ele está até a C15, ou seja, uma linha antes do último cliente. Então, ele não está pegando, no caso aqui, o cliente Luciano. Então, eu já sei que tem mais um cliente. Cada vez que eu acrescentar um cliente novo, ele não vai ser atualizado no meu gráfico. Então, como que a gente vai fazer agora para exibir esta informação correta? Então, a gente vai gravar uma macro. Deixe o editor de gráfico aberto. Em ferramentas, vocês cliquem em macros, gravar macro. Ele já está gravando as nossas ações na planilha. Então, vocês cliquem em selecionar intervalo de dados e alterem. É apenas para a gente capturar os códigos referente ao layout, ao modelo de gráfico que a gente fez. Então, alterei para C16, que é a linha 16 do último cliente. Cliquei em OK. Salvar. Vamos colocar nome de gráfico. Salvar. Salvou a nossa macro. Se eu clicar em editar script, eu já vou ser direcionado para a macro que foi gravada. Então, perceba que ele trouxe todas as informações do gráfico, tem o nosso título. Então, sempre que atualizar, ele vai atualizar com o modelo que a gente fez. Outra opção para a gente acessar esta macro seria ferramentas, editor de script. E a gente vai ter a função que a gente fez na videoaula sobre a tabela dinâmica. No momento que os dados são editados, é executada esta macro. E no arquivo macros, a gente tem a nossa macro gravada, com todas as informações referentes ao nosso gráfico. Perceba que ele tem aqui, ó, B5, C16, que é o intervalo que a gente colocou. Então, a gente vai precisar encontrar uma forma para definir dinamicamente esta última linha, para que o gráfico sempre exiba todas as informações. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai ser uma função atrelada a edit, ou seja, quando os dados forem editados, a gente vai criar agora mais uma função para que o gráfico também seja atualizado. Então, vamos lá. Function, atualizar gráfico, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Já temos a função, podemos pegar agora os códigos que a gente gravou, sem copiar o myfunction, somente os códigos que estiver dentro das chaves. Ctrl C, cuidem para não copiar a última chave. Dentro do nosso código GS, Ctrl V. Show de bola! A gente precisa fazer alguns ajustes nestes comandos. Primeiro, precisamos saber qual que é a planilha, a guia da planilha que a gente vai estar trabalhando. Para isso, criamos uma variável chamada plan relatório. Vai ser igual a spreadsheet app.getActiveSpreadsheet. GetActiveSpreadsheet.getSheetByName, para pegar o nome da guia que a gente vai estar trabalhando. GetSheetByName. Dentro do parênteses, vou abrir e fechar aspas duplas. Vão sempre salvando as alterações. Na planilha, nós precisamos pegar o nome da guia. Qual guia que a gente vai trabalhar? É a guia relatório, a guia onde consta o gráfico. Renomear, Ctrl C e dentro das aspas duplas, Ctrl V. Ou seja, o meu gráfico ele está na guia relatório da minha planilha ativa. E eu preciso saber qual que é a última linha que contém dados nesta tabela dinâmica. Então, a gente vai procurar a última linha.
ou seja, não pode ter mais dados além da tabela dinâmica, porque a gente vai pegar a última linha com dados. Então, se eu tiver algum dado abaixo da tabela dinâmica, ele vai considerar a linha abaixo da tabela dinâmica. No meu caso, vai dar certo, porque minha última linha é a última linha que contém dados da tabela dinâmica. Então, vamos lá. Var linha vai ser igual, ela vem de plano relatório, ponto get last row, para pegar a última linha preenchida. Então, se tiver outras linhas fora a tabela dinâmica, vai considerar a última linha independente. Última linha com dados, não é a última linha da tabela. Var linha vai ser igual a ela mesma, a variável linha, menos 1. Por que menos 1 esta variável linha? Porque eu não quero que o total geral apareça no meu gráfico, somente os clientes, sem considerar a linha do total geral referente à tabela dinâmica. Beleza, já sabemos a guia da planilha, já sabemos a última linha. A gente precisa definir ainda qual que vai ser a área que vai ser colocado dentro deste espaço. Então, a gente precisa desenhar isso, definir este range via código para colocar isto dinamicamente dentro do nosso gráfico. Para isso, como a gente fez na tabela dinâmica, duas variáveis. Var C1, que é igual à primeira célula a partir do qual a gente vai gerar o gráfico. No meu caso, a partir do cabeçalho. Então, célula B5, dentro das aspas duplas. B5, dois pontos, deixa assim. Outra variável para pegar a célula final, var C2, vai ser igual. No meu caso, os dados referentes à soma total estão na coluna C. Então, eu vou referenciar esta coluna. Eu sei que é a coluna C, mas ainda eu não sei qual que é a última linha que eu vou colocar os dados. Então, para isso, dentro das aspas duplas, eu referencio a coluna C e a última linha vai ser sempre variável, que a gente vai pegar pelo get last row. Então, var C1, B5 até C e a última linha preenchida. Diante disso, a gente já tem os nossos dados que vão para o gráfico. Então, var dados vai ser igual a C1 mais a variável C2. E a gente já sabe quais são os dados que serão inseridos para o nosso gráfico. Show de bola! Beleza, já temos os dados que vão ser colocados no nosso gráfico. A gente vai precisar fazer alguns ajustes referente aos códigos que a gente pegou utilizando o gravador de macro. Então, estas três primeiras linhas, vocês podem deletar elas. Apaguem elas e onde tem sheet, a gente vai trocar pela nossa variável plano relatório. Plano relatório, aqui também vai ser plano relatório, também plano relatório, e este spreadsheet também vai ser plano relatório. A gente está referenciando o nosso objeto. Também aqui no final tem outro sheet. Então, apaguem este sheet e coloquem plano relatório. Abaixo desta linha tem somente as chaves que fecham a nossa função atualizar gráfico. Vamos ver o que a gente está fazendo. Então, neste ponto, a gente remove o objeto lá da nossa guia relatório e colocamos um novo objeto. Beleza. E aqui eu ainda preciso colocar a nossa variável dados. Ctrl C. E dentro do parênteses vai os dados que vão ser inseridos no nosso gráfico. Show de bola, já fizemos a função, mas ela ainda não é disparada quando os dados são editados lá na planilha. Você pode fazer de duas formas: utilizar
aí uma outra função, enfim, ou colocar um botão de comando para chamar esta função, ou no nosso caso, como a gente já fez a macro para atualizar a tabela dinâmica, a gente vai unir esta função à macro da tabela dinâmica. Então, Ctrl C, e dentro da função onEdit, que é a que verifica a edição de dados da nossa planilha, no final a gente vai chamar a função atualizar gráfico, ou seja, vai executar as duas. Sempre que os dados forem atualizados, o nosso gráfico também vai ser atualizado. Neste caso, se for inserido mais um cliente, mais uma opção, ele vai trazer automaticamente lá no nosso gráfico. Beleza, galera, hora de a gente fazer os nossos testes para ver se de fato vai funcionar. Como a gente colocou dentro da função onEdit e tem a condição que será executada esta macro somente quando a guia ativa for a guia dados, então vamos lá ver se de fato vai ser executado. Deixa eu colocar mais uma linha de registro. Ctrl+C, Ctrl+V, 481 e deixa eu mudar o nome do cliente. Cliente teste macro ajustada. Só para ver se vai ter mais um nome lá no nosso gráfico. Beleza, então cliente teste macro ajustado. Se eu voltar para o relatório, vamos ver, ó, aqui ó, já tem dois clientes. Ó. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho para a gente ver. Ó, cliente teste macro ajustado. Se eu clicar em editar gráfico, percebo que ele mudou para C17, porque foi acrescentado mais uma opção, mais um cliente. Então ele faz aí esse ajuste automaticamente. Sempre que acrescentar mais uma linha, o nosso gráfico vai estar atualizado. Este modelo de macro, pessoal, ele só funciona com a edição dos dados direto aqui na planilha. Se vocês estão utilizando um formulário na planilha ou uma página web, vocês precisam chamar este procedimento sempre que vocês desejem atualizar. Enfim, criar uma função separada com estes dados, com estes códigos, para executar sobre a planilha. Da mesma forma, a função atualizar gráfico. Vocês vão precisar criar ela, em algum momento executar esta função para atualizar o relatório. Ele somente vai fazer a execução desta macro se a edição for feita manualmente aqui na planilha. Se for via formulário, precisa fazer de outra forma, trabalhar com outros procedimentos para atualizar a tabela e também atualizar o gráfico que a gente fez. Gostaram da dica, pessoal? Deixe o like na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.